Jesus ensinava, verso 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino do céu. A igreja 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vós insultarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. A igreja para. Se nós pegarmos a Bíblia do Novo e Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem, a Bíblia total tem 66 livros. Parece-nos que até uma contradição, ou seja, para você crescer, tem que descer. Para você ser exaltado, o Senhor permite algumas humilhações. Para que você exerça o seu chamado, Deus permite alguns embrólios, ou seja, algumas provas, para que você cresça e amadureça no Evangelho. Parece até uma contradição, porque o mundo, ele nos oferece coisas fáceis. Coisas que realmente são muito fáceis. Mas o Evangelho é diferente. No Evangelho há uma caminhada, há um progresso, há uma carreira, há uma escada para nós subirmos. Deus nunca pega uma pessoa e coloca no alto. Deus sempre chama a pessoa e vai fazendo ela crescer gradativamente, em todas as áreas. Áreas espirituais, área financeira, área emocional e área moral. Aos poucos Deus vai trabalhando. Parece-me, e parece para vocês até que Deus é um Deus contraditório, mas não. Deus, ele age sempre para o nosso bem. O agir, o querer de Deus é sempre para o nosso bem. Mas infelizmente, nós como seres humanos, até nós chegarmos à estatura de varão, um amadurecimento, um crescimento espiritual e um crescimento como pessoa, muitas vezes nós reclamamos. Nós batemos o pezinho, nós murmuramos. Eu murmurar? Sim, nós murmuramos. Nós questionamos a Deus, porque isso é de fato, isso é do ser humano. Porque qual é o filho que não chega para o pai e fala assim: pai, por que eu estou apanhando? Por que o senhor está me batendo? Qual o motivo, pai? Sim, no teclado. Eu queria saber qual o motivo. Isso faz parte de um filho. Um filho que tem intimidade com o pai, ele conversa com o pai. Ele tem um diálogo com o pai. Ele relata as suas fraquezas. Ele relata para o pai as suas necessidades. Aquilo que ele mais precisa, aquilo que está realmente machucando o coração dele. Eu quero dizer uma coisa, que ninguém consegue mascarar a sua vida para Deus. Eu posso ser uma coisa aqui na igreja, sim. Na rua eu posso ser outra. Mas para Deus não. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Antes de você pensar, Ele já sabia o que você iria pensar. Então o meu conselho é para mim e para você. Aquilo que aflige o seu coração, aquilo que você acha que você não consegue tirar de você, apresente para Deus.
Faça que nem Davi no Salmo 50 ou 51, não me fale, foi Salmo 51, não é isso? O Salmo 51 de Davi, ele rasga a máscara dele. Davi, ele tira tudo aquilo que ele tinha de errado e começou ali, porque a Bíblia também, ela não dá assim, ela não enumera uma quantidade, porque ia ficar muita coisa. Mas Davi deve ter falado: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, eu tenho raiva de fulano, eu acho aquela pessoa tão metida, eu não gosto daquela pessoa. Davi era ser humano. Pablo falou aqui: nós somos seres humanos e não podemos esconder nada do nosso Deus. E aqui Jesus Cristo começando o seu ministério, no livro de Mateus capítulo 5, lemos aqui a bem-aventurança. O que é bem-aventurança? A palavra bem-aventurado significa felizes. Mas peraí, feliz em meio ao sofrimento, nós lemos ali que tem alguma coisa que nós vamos estar sofrendo. Nós iremos sofrer, aliás. Mas é felicidade. Por quê? Porque é um preparo para a tua vida. É um preparo para o seu ministério. É um preparo para aquilo que Deus está colocando e vai colocar nas tuas mãos. Eu costumo falar que um pai nunca dará um carro para uma criança de 12 anos, porque ele não tem maturidade. E o Senhor nunca dará algo se antes de preparar. O pastor Marlon falou isso aí semana passada, o amadurecimento. Ou seja, para Abraão chegar aonde ele chegou, ele passou por um processo. E quem somos nós para não passar pelo processo? Porque o processo nos faz uma pessoa grata ao Senhor. O processo nos faz um homem ou uma mulher e falar: Senhor, muito obrigado, porque aqui eu cheguei e o Senhor me amadureceu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui Jesus chama o colegiado apostólico. Jesus, ele tinha o colegiado apostólico, que eram os 12, chamado colegiado apostólico, e tinha os seus discípulos, que eram uma grande quantidade de pessoas. E Jesus aqui começa a ensinar, porque o ministério de Cristo, o ministério do nosso Salvador, não foi em primeiro lugar curar. O ministério de Cristo foi ensinar. Porque se ele ensinasse, aliás, se ele só curasse e não ensinasse, ele não deixaria o colegiado apostólico, e o colegiado apostólico não daria continuidade, e a igreja de hoje não estaria aqui. Então, para que Jesus viesse a morrer na cruz, ele deixou um ensinamento, e esse ensinamento ele segue até hoje. E aqui, em nome de Jesus, ele deixou aqui: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, ensinava. Ou seja, ele ensinava. Não há crescimento sem ensinamento. Não há maturidade sem você conhecer algo. Não há o teu aperfeiçoamento se o próprio Cristo não te ensinar. Existe ensinamento dentro da palavra, mas existe também ensinamento que é de vida. O processo que nós passamos, o deserto que nós andamos, é um ensinamento moral. Se esse ensinamento moral ele não tiver em nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser fariseu, nós vamos julgar, nós não vamos entender a fraqueza do próximo. Ninguém pode entender o calo de um ser humano se nunca teve dor no calo. Ninguém pode entender a dor de barriga de alguém se nunca teve dor de barriga. Isso é uma metáfora. Então Deus, ele age dessa forma. Ele ensina dentro da palavra, mas também ensina na prática de vida. Senhor, eu perdi o emprego, é ensinamento. Senhor, fulana foi embora, é ensinamento. Senhor, eu não consigo tal coisa, é ensinamento. Porque tudo isso é um preparo para que Deus venha te dar algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Aprenda a aprender de Deus. Olha a redundância. Aprenda a aprender de Deus. Aprenda a aprender de Deus.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa pobre de espírito? No mundo nós temos uma frase, eu aprendi no contexto aí fora, que quando uma pessoa ela tem inveja, uma pessoa ela não é uma pessoa legal, mas essa pessoa é pobre de espírito, é avarenta, é isso, é aquilo. Mas na Bíblia não. O pobre de espírito que Jesus está falando é aquela pessoa que ela não revida, aquela pessoa humilde. Ele vai falar depois mais sobre humildade. Aquela pessoa que é tranquila, aquela pessoa que não fica rebatendo nada, é aquela pessoa que entende que Jesus está em primeiro lugar e é Ele que compra o barulho dele. É essa pessoa pobre de espírito. Não é uma pessoa jactanciosa, uma pessoa soberba, uma pessoa que se acha melhor do que todo mundo. Ela pode ter muito dinheiro, ela pode ter muito usada no altar, mas ela entende que tudo que ela está fazendo no altar, tudo que ela tem provém de Deus, e é a graça de Deus que está sobre a vida dele e dela. Isso é um pobre de espírito. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia diz no livro de Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que choro é esse? Que choro é esse? Eu poderia aqui enumerar na área emocional vários tipos de choro. Existe choro que você chora de raiva, que eu choro de raiva. Existe choro quando eu perco alguma coisa. Existe choro quando alguém está com depressão. Existe choro quando você está adorando. Existe choro quando você está no deserto passando dificuldade, e ali você fala: Senhor, por quê? E ali você começa a chorar, Mas o choro aqui, esse choro de agradecimento, de você entender que você está aqui na terça-feira, no domingo, na quarta. Você chora porque o Senhor te salvou. Você chora porque o Senhor te selou. Você chora porque o Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Cristianismo, ele é mansidão. Mansidão não é ser bobo. Mansidão, vou dar um termo aqui, perdoe-me a localização, a palavra vulgar, não é ser otário. Ser manso é você olhar um problema e ali, pera aí, vamos ter calma, vamos resolver. Ser manso é você usar a resiliência no momento certo e não ficar brigando por qualquer coisa. Uma das piores coisas é o crente que não sabe controlar o seu emocional. Repita comigo: aquele que não consegue controlar seu emocional, ficará difícil controlar a sua vida. Ou seja, quando você é uma pessoa braba, porque o brabo, ele dá mau testemunho. O brabo, ele quer tudo pela força dele. O brabo, ele quer tirar satisfação de tudo. Aí eu vou lá, que isso, microfone, agora, que negócio é esse? Isso é o brabo. Mas quando você está sendo uma pessoa mansa, o manso entende que tudo é resolvido na oração. O manso entende que tudo é resolvido pela mão de Deus. O manso entende que tudo é Deus que está no controle. O manso entende isso. O manso, ele utiliza o fruto do Espírito: mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio. Será que o seu e o meu nervosismo vai resolver alguma coisa? Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uma pessoa justa,
É lógico que a nossa justiça, ela nunca vai suplantar ou igualar a justiça de Deus. Salomão disse assim bem claro, muita clareza, ele disse assim, que a nossa justiça, ela nunca pode ser maior do que a justiça de Deus, porque vai acabar nós nos destruindo a si próprio. Mas o que vinha a ser uma pessoa justa? Você é um patrão, você é uma pessoa justa, eu ia falar isso. É você dar valor à pessoa. Uma pessoa justa é uma pessoa grata. E o grato não é interesseiro. O grato, ele é grato. Uma pessoa justa, ela não comete injustiça com ninguém. O cristianismo é justiça. Peraí, eu falei mal daquela pessoa, eu fui injusto. Eu caluniei aquela pessoa, eu fui injusto. O justo vai e pede perdão. Parece que o cristianismo é contramão. Parece não, o cristianismo é contramão do mundo. Você ser justo, na verdade você está fazendo a vontade de Cristo. Cornélio, ele dava esmola, ele era justo. E como está a nossa justiça? Porque quando nós somos justos, no contexto do cristianismo, é contrário à vingança. O justo não pede vingança. Ele me fez, eu vou fazer. Eu estou doido para pegar ele, estou doido que aconteça isso com ele. Porque na verdade, a nossa justiça, ela tem que ser colocada na mão do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, lá no livro de Efésios: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não pense você, se alguém te fez mal, se alguém te machucou, te humilhou, te envergonhou, você pede justiça para Deus, que Ele nunca fará, porque Ele é justiça. Porque quando você pede justiça, estou sentindo Deus, quando você pede justiça, se o Senhor dá essa justiça tua que é humana e falha, o teu coração vai ensoberbecer, e naturalmente a tua vida vai querer pedir justiça. Não, pelo contrário, tu és justo. Se alguém te machucou, ore por ele em nome de Jesus. Ore por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lá no livro de Jeremias chorão, ele tinha um quadro meio melancólico, ele chorando por Israel. Ele deixa no livro da Lamentações assim: a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. Sabia disso? Porque se eu olhar para os meus erros, eu vou te falar, não mereço estar aqui nem no altar, não mereço nem botar o pé na porta da igreja, muito menos estar no altar. É pela misericórdia do Senhor. Se o Senhor está nos ensinando que temos que ter misericórdia, porque Ele teve misericórdia de nós. Se o Senhor está nos ensinando que devemos amar, porque Ele nos amou. E muitas vezes nós erramos e pedimos, Senhor, misericórdia, misericórdia. Levantou, sentiu no coração a misericórdia, mas daqui a pouquinho não tem misericórdia do irmão. O Senhor quer de nós misericórdia, ou seja, ter miséria no coração do próximo. É você olhar para o próximo e falar: meu Deus, independente do que ele fez, eu vou orar por ele. Porque quando você não julga o seu irmão daquilo que ele cometeu, você está tendo misericórdia. A Bíblia fala do juiz, aliás, de um servo que devia o seu senhor. E o texto relata que esse homem, ele foi e pediu misericórdia ao seu senhor. Ele devia muito dinheiro, Pablo. Pastor Itamar, evangelista William, pastor, devia muito dinheiro. E na verdade esse homem, ele foi, na vida dele, ele recebeu misericórdia. Mas ele andou um pouco
encontrou uma pessoa que estava devendo ele, e ele não teve misericórdia. Aí caiu no ouvido do Senhor, que deu misericórdia para ele, chamou ele e jogou ele na prisão. Se você quer misericórdia, se eu quero misericórdia, se nós queremos misericórdia, aprenda a ter misericórdia do seu próximo. A misericórdia é imbuída de perdão. A misericórdia é imbuída de sentimento, de bondade, de amor. A misericórdia é entender que eu sou falho, eu peco, eu erro, eu peço misericórdia, e o Senhor prontamente está tendo misericórdia de mim, e eu tenho que ter misericórdia do próximo. Aleluia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O limpo de coração. O que é ser limpo de coração? Qual de nós aqui somos perfeitos? Qual de nós temos perfeição? A Bíblia diz que Deus olhou do alto, não viu um justo sequer, não viu um para ser salvo. Isso, verdade. Então, ser limpo de coração é uma pessoa que tem a bondade no coração, é uma pessoa que tem bondade para com seu próximo, é uma pessoa que o coração dela está ávido só para fazer o bem, o coração dela está ávido só para ajudar, o coração dela está ávido só para fazer aquilo que Deus quer para o próximo. Um coração limpo trabalha na mente limpa. Um coração limpo é aquele coração que não vive só pensando coisa. Eu acho que o irmão está tal, eu acho que a irmã está tal, eu acho que o irmão está tal, eu acho que o pastor fulano está... Não, uma pessoa limpa de coração é como criança. Uma pessoa limpa de coração é como criança. A Bíblia diz assim bem claro: apresentaram umas crianças para Jesus, e os discípulos prontamente chegaram. Chega para lá. Jesus falou: não, deixa elas para mim, porque quem não se fizer como a criança, não entrará no reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Sejamos limpos de coração. Queremos vitória, o Senhor dá. Queremos bênção, o Senhor dá. Mas muitas vezes não queremos fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não estou te trazendo uma palavra hoje, como é que eu posso dizer, de autoajuda. Sim, não. Eu quero mostrar para você hoje, em nome de Jesus Cristo, que você é eleito, que você é abençoado. Mas para isso, tu tem que obedecer a palavra. Eu tenho que obedecer a palavra. O pastor Marcelo tem nos ensinado aqui dentro da palavra de forma exímia. O pastor Marlo também. E terça-feira nós temos que aqui entender que a palavra, muitas vezes, ela nos confronta. Nem sempre a palavra nos faz rir. Nem sempre a palavra nos faz pular. Nem sempre a palavra nos faz dar cambolhota. A palavra muitas vezes nos confronta. Se tu queres vitória, obedeça. Aleluia. A palavra traz o confronto. E o confronto esse nos traz o crescimento. Esse confronto trabalha nossas vidas para que nós sejamos crente melhor. Para que nós sejamos crente melhor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora? Percebam. Microfone. Eu estou com raiva de fulano e eu vou pegar fulano. Eu vou falar com ela, comigo é na cara. Tem que falar na cara mesmo. Porque eu não sou crente aqui, mas mexeu no meu calho, eu parto para cima. Ainda bate aqui no... Aí vem o pacificador. Olha, meu amado, entenda a pessoa. De repente aquela pessoa está passando por um problema difícil. De repente essa pessoa está passando por algo
que ela foi até meia áspera contigo, mas de repente não fez por mal. O pacificador não coloca pilha. O pacificador não coloca gasolina. O pacificador, ele joga a água do Espírito para tentar unir aqueles dois. O pacificador, ele é pacífico. Ele sempre tem uma palavra para atenuar, ou seja, suavizar aquele problema. É mesmo? Ela fez contigo? E tu vai fazer o quê? Deixa de ser boba. Deixa de ser bobo. Parte para cima mesmo. Isso é uma pessoa fogaréu. Mas o pacificador não. Calma, vamos orar. Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos pacificadores. Bem-aventurado, verso 10. Os bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eu coloquei hoje uma dissertação sobre águia e corvo. Quem leu? Sobre águia e corvo. Ou seja, a águia não está nem aí para o corvo. O corvo sobe no pescoço dela e começa a picar. Ou seja, estão falando mal de você, você não está nem aí, porque tu és águia. E ali a águia, o que ela faz? Ela sobe numa altura tremenda que o corvo perde o oxigênio. Ou seja, quando estão falando mal de você, você está orando, e esse que está falando mal de você, ele perde o oxigênio, e vai entender que tu és um instrumento de Deus. Vai entender que tu és uma obra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode estar sofrendo perseguição, mas é por causa do Evangelho. Alguém deve estar falando mal de você, o teu vizinho da esquerda, da direita. Alguém pode estar falando mal de você no trabalho. Alguém pode estar falando mal de você, mas entenda, isso é por causa do Evangelho. Seja uma pessoa tranquila. Entenda que Jesus Cristo levou muita chicotada. Cada chicotada que Jesus levava, ele dizia, é pela crescendo. Cada chicotada que Jesus levava, a carne dele saía e apareciam os ossos. E ele não desistiu, mesmo sendo vilipendiado, passando vergonha, ele não desistiu. Será que você vai desistir porque alguém está te perseguindo? Será que você vai olhar para trás porque alguém na igreja está falando mal de você? Será que você vai desistir do teu chamado porque alguém está te criticando? Eu quero dizer que ninguém consegue, eu aprendi com o pastor Marcelo, que ninguém consegue agradar gregos e troianos. Ou você agrada um, desagrada o outro. Eu quero entender, eu quero dizer para você, aliás, que o teu chamado, ele foi feito por Deus. Você está sendo forjado por Deus. A perseguição, a calúnia, o disse-me-disse, é um preparo para o teu crescimento espiritual. Aleluia. Bem-aventurados. O verso 11: bem-aventurados sois vós, quando vós injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Que isso? Que paradoxo, que contradição é essa? Pô, estão falando mal de mim, estão me injuriando, estão me perseguindo, estão mentindo contra mim, disseram toda barbárie contra mim, e eu sou feliz? Olha só, e eu sou feliz? Sim, tu é feliz. Tu é feliz, sim. Independente da situação. Se estão te caluniando, seja feliz.
Se estão falando mal, seja feliz. Entenda que toda árvore frutífera sempre tem alguém com bambu ou com uma pedra para atacar. Eu quero dizer para você: seja feliz em meio às perseguições. Aleluia. Verso 12. Estamos terminando. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso... Bota aí, por favor, verso 12. Já está. Vamos ler? Exaltai. Peraí, Zé, peraí. Pega o carro, desliga agora. Vamos agora, passa a primeira. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Perseguir o profeta, perseguir o Jesus. Então eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, amadureça em meio à perseguição, cresça em meio à perseguição, que o Senhor do céu vai olhar para você e vai dizer: bem-aventurado, tu és feliz. Cresça, porque nada no reino de Deus é por acaso. Se tu está passando o que está passando, tem um propósito. Se tu estás passando o que está passando, tem um propósito. Entenda, perseguir os profetas, mataram Cristo. E será que você não vai ser perseguido? Essa perseguição é para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.